Olá, gente, eu me chamo Liv, tenho 26 anos e sou autista nível de suporte 1. Por que que eu odeio tanto essa condição? Gente, essa condição me trouxe inúmeros prejuízos, como relacionamentos, como escola, como relação social, como principalmente o trabalho, que é onde eu me sinto altamente inútil, né? Inútil ao ponto de realmente me odiar por não conseguir trabalhar ou por não conseguir permanecer mesmo dando o meu máximo, mesmo sugando a minha alma, sabe? O meu último trabalho foi fazendo algo que eu realmente amo, que é na área da saúde e na minha área de formação, porque eu sou técnica de enfermagem, né? Tu imagina aí já um autista que não consegue viver com muitos estímulos, muita conversa, né? Tem que botar aquela máscara para conseguir conversar com outras pessoas. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, é algo que eu nem sabia quando eu me formei, senão talvez eu nem tivesse escolhido essa profissão. Porém, eu nasci para amar as outras pessoas, eu nasci para cuidar de outras pessoas, mesmo quando eu não era técnica, sabe? E ter essa condição me faz odiar realmente, né, a forma de como eu vivo, porque eu poderia viver bem melhor, eu poderia ter uma relação social bem melhor. Eu falo muito bem com as câmeras, porém isso não me desgasta porque eu não estou falando com outras pessoas, né? Eu descobri tá com uns 2 a 3 anos que eu sou autista, mas quando eu fui procurar, não foi nem que eu queria saber se eu era autista, né? Não queria, eu queria saber por que eu não conseguia me adaptar nos trabalhos. Por que eu não conseguia manter minhas relações? Dava 2, 3 anos e eu acabava com tudo. Ah, não quero mais essa pessoa na minha vida. E do nada, gente, eu terminava. Eu tive, eu acho que uns 5 relacionamentos sérios. E dos 5 eu que terminei. Ninguém nunca terminou comigo. Eu acho que no dia que isso acontecer eu vou ficar assim, arrasada. Quando eu falo que eu vou ficar arrasada, gente, é porque eu segui um ciclo, né? E quando quebrar esse ciclo de que eu que tenho que terminar, vai ser meio que um bug na minha mente. Fora isso dos relacionamentos, os trabalhos também é algo que me pega muito. Por quê? O que eu mais durei, durou 4 meses. É pouco pra você, mas é muito pra mim. Por quê? Os outros eu durava 1, 2 meses. Já trabalhei na Boticário, amava trabalhar na Boticário. Amava, a gente era bonita toda hora, cheirosa toda hora, né? E eu sempre tive uma aptidão para trabalhar com vendas. Porém, eu nunca consegui permanecer, porque eu começava a adoecer, mesmo não querendo. Trabalhei no Boticário, trabalhei numa empresa de telemarketing, que inclusive essa empresa só saí porque ela faliu, mas se ela não tivesse falido, talvez eu não tivesse saído, tivesse aguentado mais um pouco. Porém, eu já estava tendo muita crise de ansiedade quando eu estava lá, doida que acabasse logo, né, para eu poder ir embora. Então, assim, eu já chego com aquela vontade de ir embora, de não voltar mais. E o começo é muito difícil, né, em relação ao trabalho. Por quê? Eu estou adaptada a estar dentro de casa, aí o que acontece? Eu vou ter que iniciar uma nova rotina. Isso para o autista, meu amor, é assim, mesmo que dá uma martelada na cabeça, né? Aí eu começo, tem uma vaga de emprego e tal, muito empolgada, vou me inscrever nessa vaga de emprego e vou participar. Só que eu conto só até o momento em que eu participo da entrevista. Eu nunca conto com o momento que eu passo, por mais que eu saiba que eu tenho grandes possibilidades de passar. E quando eu passo, eu fico triste e não quero ir, né? Eu quero desistir, não quero ir e pronto. Nesse meu último trabalho, como eu já falei pra vocês, eu amava muito, fazia um monte de coisa. Assim, eu ia às 6 horas da manhã, de 6 às 10, eu tinha que fazer coleta, né? Uma coleta laboratorial. E, gente, todo mundo que chegava, eu dava a maior atenção do mundo. Eu dava tudo de mim para sair o melhor atendimento dali, sabe? Um atendimento realmente humanizado. Só que aquilo me custava a alma, me custava, assim, o meu espírito, né? Porque eu tinha que colocar uma máscara todo dia para conseguir atender aquelas pessoas. E eu comecei a sentir uma grande dificuldade em adaptação, entender que as pessoas são diferentes de mim, cada um tem sua própria personalidade, que as pessoas não vão ser igual a mim, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade com isso, confesso. Só que foi passando o tempo que eu fui me adaptando com as pessoas e chegou um momento que eu já gostava de todo mundo, né? E a gente se gostava e tudo bem. Não tinha nenhum atrito entre ninguém ali. Nós gostávamos todos uns das outras. Aí o que aconteceu? Eu adoeci. Adoeci por conta, talvez,
de estar engolindo aquilo, estar passando por cima de pau e pedra para conseguir trabalhar, né? Então eu adoeci do meu estômago, do esôfago, sabe? Eu comecei a ter gastrite crônica, que a pessoa já tem, né? Não tem cura, principalmente a gastrite nervosa. Então acho que pela aquela cobrança, por tudo que eu estava passando, eu comecei a desenvolver mais forte e teve H. pylori. Então eu estava muito mal com esses sintomas da H. pylori, sabe? E foi aí que eu decidi que eu ia sair. Gente, fiquei muito triste. Tive momentos de crise em casa, porque foi um momento de me adaptar em casa, né? Que eu já estava, com licença, foi um momento que eu tive que me adaptar de novo em casa, né? Porque eu já estava adaptada à minha rotina de trabalho. Ter crises, passei a ficar mais estressada, a fazer as coisas de casa aos poucos, tá? Aos poucos mesmo, me sentia muito fraca, me sentia que eu tinha que me recuperar de toda aquela carga que eu passei os 4 meses. E ainda estou me recuperando, inclusive. Então, gente, não é fácil o autismo, porque realmente é algo muito ruim. E eu acho que uma pessoa que romantiza tem só algumas dificuldades, sabe? Não tem tanto impacto na vida da pessoa. Eu vim aprender a ler com quase 7 anos de idade. Gente, eu vim descobrir que meu nome era Liviane no 7º ano. Eu respondia a chamada? Respondia, só que nunca passou pela minha cabeça que o meu nome era Liviane, porque o meu apelido é Lili. Eu cresci ouvindo as pessoas me chamarem de Lili, né? Não sei como eu respondia a chamada, mas eu respondia a chamada, quando chamavam o meu nome. Só que um dia eu digo, gente, eu fui perguntar à professora, eu disse, mas quem é Liviane? A professora, Liviane, é você? Aí eu fiquei assim, arrasada, né, passada, pela minha dificuldade de ter reconhecido que aquele era o meu nome. Eu tenho muita dificuldade em matemática, eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas do jeito que elas são. Eu aprendo de uma forma totalmente diferente, tanto que quando eu ia fazer as provas, as professoras queriam porque queriam saber como eu chegava naquele resultado, como eu chegava naquele cálculo, e eu não conseguia mostrar para elas, porque eu só conseguia na hora, conseguia chegar naquele resultado na minha cabeça de uma forma muito louca, que eu nem eu sei falar para vocês. Outra coisa também é questão de demora, gente. Eu tenho muito problema com coisas demoradas. É tanto que se eu for para um trabalho, voltando do trabalho, se eu for para um trabalho terminar a quantidade de tempo, eu fico, meu Deus, é muito tempo. Quando eu fui fazer os estágios, gente, foi cruel para mim, cruel, porque eu ficava, meu Deus, são 3 meses, eu não vou aguentar 3 meses. Então, assim, eu tive que ir realmente fazendo uma etapa de quadradinho por quadradinho, sabe, para conseguir finalizar. Voltando à sala de aula, eu vou me perder um pouquinho, mas depois eu sempre vou voltar ao foco principal, tá? Então, voltando para a escola, gente, a forma de aprender é totalmente diferente. Eu sou altamente criativa, né? Eu consigo imaginar, idealizar algo e reproduzir. Pode ser um desenho, pode ser uma arte, pode ser qualquer coisa. Se eu idealizar, eu consigo fazer. Eu sou criativa, porém não sou tão inteligente assim, né? Eu não consigo passar muito tempo fazendo as coisas. Vamos supor, provas, né? Provas, quando eu via que era uma prova muito grande, eu sabia que ia demorar, eu não conseguia me concentrar na prova. Quando eu ia tomar uma medicação no hospital e eu via que era muito tubo de soro ou que ia demorar muitas horas, quando dava uma impertinência na minha cabeça, eu arrancava e ia embora. Então, assim, eu não consigo entender como que um autista não tem tantos prejuízos e acha que é fácil, sabe? Tem muitos laudos comprados, né, no meio do mundo hoje em dia, que a pessoa às vezes tem um prejuízo de, eu me incomodo com barulho, que eu também tenho um grande problema e tenho muitas crises ativas, né, como de uma caneta batendo na mesa, um pingo de água caindo na pia, grilo, né, grilo é como se fosse cigarro, para quem for de outro estado e não saber o que é um grilo. Então, assim, às vezes a pessoa se acha autista só porque se incomoda com barulho. Mas qual é o teu real prejuízo, sabe? Eu não amo ser autista, eu não romantizo ser autista, porém eu tento conseguir conviver com isso de uma forma menos pior.